Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal ACN70 e hoje venho compartilhar com vocês um add-on que eu criei e aliás foi o primeiro add-on que eu fiz aqui, um upload aqui para o site do Flight Sim. E este add-on vem solucionar o quê? Qual foi o problema que eu quis solucionar com este add-on, que vai esconder todos os serviços de sol, ground service, em todos os aeroportos. Imagina, eu vou usar aqui o exemplo da Fazenda Rio Negro no Pantanal, ok? Um add-on pago, que depois falo um bocadinho dele no final. E aliás é um bom exemplo este add-on do porquê que nunca devemos comprar nada no marketplace, evitar ao máximo, ok? Mas vou deixar isso para o final do vídeo. Por agora estamos na Fazenda Rio Negro, Sierra November India Hotel. E o que acontece aqui? Estou aqui num lugar maravilhoso, ok? E pá, tenho aqui um caminhão de fuel, um fuel truck e um carrinho de pushback. Neste momento eu estou a usar o simulador no update 3, no beta, ok? Então até os caracteres aqui, as pessoas que andam aqui vestidas de verde, está tudo bugado e nem vou preocupar muito com isso. Mas qual é o problema? Imaginem que vocês chegam a um aeroporto deserto, num lugar lindo, para quem gosta de bush flight, e vai ter 3 pessoas ali, cheio de macacões e vestido de verde, e ter ali um carrinho de pushback e um full truck. Não faz sentido, ok? E então eu criei este add-on para fazer desaparecer isto tudo. Antes disso, eu vou-vos mostrar o que eu já usava, as configurações que eu tinha, que me retiravam praticamente todas as pessoas dos aeroportos onde eu ia. Por exemplo, aqui embaixo estou no General, ok, nas configurações gerais, e em gráficos, aqui no Characters Quality, epá, ponho isto tudo, não dá para desligar mesmo, mas ponho isto tudo a low. E o tráfego também não gosto de ter muitos aviões à volta, porque em vez de aviões muitas vezes aparece balões ou aparece 5 ou 6 aviões repetidos, não me dá gosto. E então deixo só ligado o air traffic, quem estiver a voar neste servidor, até aparece de vez em quando, põem para aqui uns aviões que aparecem, eles aparecem. Agora este aqui, tráfego injetado, e pessoas no aeroporto, para mim não dá gosto. Isto é a primeira solução que eu tenho usado até agora e de vez em quando dá certo. Mas o que é que acontece? Por exemplo, aqui no caso do C208, aqui neste caso, aparece sempre o carrinho de pushback. Vá a gente por onde for, o carrinho de pushback está aqui. Já com o Cessna, tem sempre um fuel truck. Isto acontece porquê? Porque no simulador temos vários tipos de ramps. Temos o ramp GA, ok? Isso depende do aeroporto. Por exemplo, aqui, vou-vos mostrar aqui, vou sair aqui deste voo. Neste aeroporto, por exemplo, são todas GA Medium, ok? GA Medium, GA Medium, GA Medium. Se nós formos, por exemplo, para o Santos Dumont, já é diferente. Se nós formos aqui para o Santos Dumont, nós temos ramp GA, ok? E temos aqui os medium, temos aqui o large, medium, small. Temos aqui algumas rampas small, ok? Está qualquer coisa aqui diferente, mas pronto. Estas, por exemplo, ramp GA e ramp small, já não aparece o carrinho de pushback, a não ser em certas situações. Mas qual é o... não me queria esticar aqui muito no vídeo. Eu vou, entretanto, saindo aqui do simulador. Estou a usar a janela aqui porque estou a gravar vídeo para vocês. Aliás, em vez de estar a gravar em 4K, estou a gravar em 1080. E vou fechar aqui mesmo à bruta. Como eu gosto de só voar em aeroportos pequenos normalmente,
Eu criei este add-on para isso. Eu já o baixei aqui do site. Ok, ele está pronto para download. Eu vou aqui mostrar-vos, vou descompactar, ok. Vou descompactar aqui para a minha pasta. E vamos ter duas pastas, ok? Ctrl. Vou fazer aqui um cut para levar aqui para fora. E vou colar aqui, esta pasta já não precisamos. Como eu vos disse, temos vários tipos. Temos o RampGA, o RampGA Small, Medium, Heavy. E com esta pasta, escolhendo esta, nós desligamos completamente todos os ground service. Desaparece trucks, carrinhos de pushback, desaparece a pessoa que está lá a indicar o caminho para nós e desaparece tudo, inclusive para os aviões grandes. Por isso eu não sei até que ponto é que ele pode complicar este add-on com outros add-ons de pushback. Com este eu sei que não complica porque eu uso, ok? Eu já vos posso mostrar daqui a pouco. Este funciona muito bem com o add-on que eu criei. Os outros não posso dizer. E também não sei até que ponto é que complica com o modo carreira e as aventuras e não sei o quê. Tudo o que está no simulador, as atividades e os desafios. Não sei também como é que se funciona bem ou se funciona mal. Para mim funciona ótimo porque é exatamente o que eu quero, tirar tudo do meio do caminho. Se calhar vou-vos mostrar agora no Santos Dumont também aqui o que é que pode... Não, vou continuar aqui a instalação. Melhor, vou colocar pelo menos este aqui primeiro, o OnlyGA. Este só vai desativar os ground service nas plataformas, nos parques mais pequenos, ok? Vou pôr este aqui, vou colar aqui, copiar e vou levar para a minha pasta. Eu uso o Add-ons Linker, então tenho aqui uma pasta já preparadinha onde eu arrumo todos os meus add-ons pelas várias categorias. Pronto, está aqui, ok? O add-on está aqui e ele vai esconder os ground services conforme a rampa. Aqui só vai esconder nas rampas mais pequenas. Já vos vou mostrar a diferença. Entretanto, vou adicioná-lo aqui. Ok. Está aqui no meu... Já está para funcionar nos add-ons e vou arrancar o simulador. E já volto. Ok, estou aqui de volta. Vou agora usar outro aeroporto. Neste caso vou usar aqui o Santos Dumont, que é bom para vos mostrar a diferença. E vou começar aqui no Ramp 23, que é um Ramp GA, ou Ramp Small. Aqui, por exemplo, aqui é onde é que ele estava? Vou começar aqui no 23, que é um Ramp Small. E é como eu vos digo, cuidado porque se escolhem outra pasta, que por acaso é a pasta que eu uso, ele desativa em todos os gates, ok? Neste caso eu vou-vos mostrar aqui a diferença. Normalmente aparece aqui um full truck e como eu estou numa rampa pequena já não aparece aqui o full truck, nem carrinho de pushback, nem nada que se pareça, ok? Está completamente vazio. Agora vamos para outro ramp, um ramp médio. E eu já vos vou mostrar o que é que vai acontecer. Por exemplo, aqui para este aqui no final, gate médio, ok? Vou começar o voo. E carregou rápido. Ramp médio, já tenho aqui outra vez o tal full truck.
já tenho aqui o tal full truck e o carrinho pushback. Ainda não temos a opção completa para evitar o walk around ou começar dentro do avião, mas pronto, apertamos aqui. É a diferença entre o gate médium e os gates pequenos, e usando aquela que só esconde, usando esta aqui, o Only GA, ele só vai esconder nos gates pequenos, ok? Se usarem todos, eu posso usar aqui, vou trocar aqui a pasta rapidamente, vou sair aqui do simulador, vou desligar aqui no Add-ons Linker esta, vou apagar esta Only GA, ok? E vou aqui buscar a outra que traz All. Vou fazer aqui um copy para Utils e paste. Agora estou com esta que é a All. Entretanto vou aqui ao Down Linker, faço aqui um refresh e ativo de novo e vamos de novo para o Flight Simulator 24. Ok, já carregou, vou continuar aqui sem usar a tela inteira por causa do vídeo e vamos lá voltar agora para o Santos Dumont. Epá, não vos disse, eu normalmente faço apago o rolling cache e então quando é alteração de updates eu faço mesmo uma instalação limpa, mas quando ando a tirar e a pôr add-ons eu normalmente apago aqui o rolling cache antes de arrancar o simulador, ok? Mas por agora vai dar certo. Vamos outra vez aqui começar na 23, que é um RAM pequeno. Por acaso a fazenda Rio Negro não tem nenhum gate dos mais pequenos, só tem os gate médiums. Pá, uma das razões porque eu uso para desativarem todos, uso esta pasta do All. Prontos, não temos aqui nenhum full truck, nem full truck, nem nenhum carrinho pushback. Vamos lá voltar agora aqui para o outro onde nós estávamos, para o gate médio, ok? E a ver se isto agora desta vez... Também não vai demorar muito tempo para carregar. Não, boa. E como vem, ao contrário da outra pasta, há pouco usámos a pasta... Há pouco usámos esta pasta do Only GA, aparecia nos gate médiums, aparecia o carrinho pushback e o e o full truck, agora nada. Epá, só que aqui nem com airliners, nem com o que seja, não vão ter serviço nem de fuel, nem de... Epá, nada, ok, esqueçam. Epá, não esqueci-me agora o termo. Aquele carrinho para carregar a eletricidade também não vai ter, ok? Vou aqui mudar de avião só para vos mostrar. Vou fechar aqui o sim, vou tirar aqui o que eu tenho e vou arrancar sem o add-on de novo, usando aqui outro avião, para vocês verem que às vezes não é só pelo tamanho do avião, o que está a afetar é os aeroportos em si, ok? Desliguei aqui MS, vou também desligar aqui, fazer aqui um refresh, ok, ele já não aparece aqui, e vamos lá arrancar o simulador de novo. Ok, carregou, vou só aqui alterar aqui o avião, vou pôr aqui um Cessna para vocês verem a diferença. Ok, vou usar aqui também o meu modelo.
E pá, vamos voltar, por exemplo, à fazenda. Aqui, vou voltar a Santos Dumont porque dá para separar aqui as rampas facilmente. Vamos lá sair aqui da 23. Agora estou sem o add-on, ok? Vamos lá sair da 23. Não apaguei o rolling cache, a ver se isto vai rápido. Maravilha. E é como vos disse, estou sem o add-on, ok? Isto agora vai demorar um bocadinho, troquei aqui de avião e não sei o quê. Mas já temos ali o caminhão. O caminhão de fuel não nos larga. Ao contrário do 208, por acaso já não temos aqui o carrinho de pushback, ok? Mas temos este caminhão sempre aqui na frente e do lado direito do Cessna 172. Vamos agora experimentar o ramp medium para ver qual a diferença com o 208. Claro, depois um avião maior já também tem mais coisas à sua volta. E é como vos disse, o Cessna já não tem o carrinho de pushback, mas tem o fuel truck. Ok. Agora vou, como lá está, eu praticamente só vou com este avião, ou com este, ou com o 208, ou com o... Vou tentar começar agora a usar o Kodiak 100, ok, mas como eu só vou com este avião, não me interessa ter nada destes serviços de terra à minha volta. E é isto, foi por causa disto que eu criei este add-on para fazer desaparecer tudo daqui. Vou só voltar lá à Fazenda Rio Negro, que agora para falar um bocadinho, como prometi no início do vídeo. Sierra November India Hotel. Sierra November India Hotel. Fazenda Rio Negro no Pantanal. Aqui já para a ramp 1. Neste caso não vai ter também aqui o carrinho pushback, mas vai ter porque eu também diminui as configurações, mas vai ter sempre o full truck. Nem podia estar atrás, né? Podia estar na frente, mas não. Podia estar atrás do avião, aliás, era o que eu queria dizer, mas está sempre aqui na frente tem que mudar. Vou mais uma vez aqui ativar o add-on para deixar este limpo, que é para não gosto nada deste. Cada vez que chego a um aeroporto tem pessoas de verde e não é pelo verde, ok, mas não me interessa ter trabalhadores num aeroporto deserto onde eu quero curtir ali um bocadinho de solidão e da paisagem. Mais uma vez vou aqui, e eu uso esta all, fazer aqui um copy, vou lá levar outra vez para a minha pasta. E resumindo, ele funciona muito bem com o toolbar pushback, com os outros não sei, ok? Onde é que nós estávamos? Tenho que ir ao add-ons linker. Já está aqui. Fazer aqui um refresh e ativá-lo. E agora sim vou arrancar outra vez o simulador. E voltamos. Vamos lá para a fazenda. Agora tenho ativado, ok? Tenho ativado aquela pasta que desativa em todos os aeroportos e em todos os gates. Sierra November India Hotel.
Pá, infelizmente não temos aqui que a gente possa deixar gravado um voo para só apertar numa tecla sem ter que estar aqui a escolher nada. Isso, o Flight Simulator X estava ótimo. A gente gravava o voo de início, entrava no simulador, fazia com um clique, íamos direto para o nosso gate, para o nosso aeroporto, era tão bom. Mas os tempos mudam e muita coisa piora. Pá, infelizmente é assim. E já não tenho. Ok, já não tenho aquele carrinho chato. E como vos disse, vou-vos mostrar aqui este cenário. Eu vou, tem um vídeo, tem meia dúzia de vídeos sobre ele, estão muito bonitos, mostram o cenário completamente. Tem sempre aqui uns pássaros à volta a voar. Olha, agora vão ali. Tem uma particular. Por acaso não experimentei, mas dá para levar o avião sem ele bater por aqui. E quase certeza que vai dar para entrar aqui com um float plane. Tem um jacaré também e várias garças lá no ar. Por acaso não experimentei, mas se calhar dá para usar aqui até um float plane aqui no rio. Um pouco desafiante, mas talvez dê certo. Porquê que eu não recomendo que comprem nunca nada no Marketplace? Eu comprei este cenário e estou a usar na minha pasta Community. Vamos aqui às configurações, nos settings. Eu comprei de novo porque eu já tinha comprado no Marketplace em 2020. Cometi essa estupidez. Não sabia como é que funcionavam as coisas. E infelizmente a tendência começa a ser que seja só no. Agora não me aparece nada. Não, tem que sair daqui primeiro. Está incrível. Vou sair. Vou sair daqui porque. Ok, agora sim, acho que consigo. Se eu for aqui à minha library, tenho que voltar para a página principal. Boa. Agora sim, vou aqui à minha library. E vocês viram, o cenário está impecável, não tem altos e baixos, não, a altura da pista está correta. E se eu for aqui ao 2020, o que é que me aparece? Onde é que está a Fazenda Rio Negro? Não está verificado. Não sei quantos meses depois do simulador estar a funcionar como deve ser. Não está verificado e pronto. A gente não pode usar. Comprou no Marketplace, há um update qualquer, alguma coisa que acontece e simplesmente não está verificado e pronto, a gente não pode usar. Eu comprei de novo e como viram está a funcionar. Por isso evitem comprar no Marketplace. E encontram sempre isto em qualquer outro lugar. Não recomendo comprar aqui. Aliás, eu nem consegui. Sai mais barato um bocadinho. Mas o site está muito bugado. Tem muita coisa aqui que não está a correr bem. Então podem encontrar no Sim Market. Eu já tinha deixado aqui. Sierra November e India Hotel. Isso aparece aqui. São 9,83€. Não sei porque no Flight Sim também aparece, mas diz que não está disponível. E pronto, comprem por aqui. E é um bocadinho mais caro do que comprar pelo câmbio. E daí não sei, 9 sai um bocadinho mais caro, mas nada do outro mundo. E eles merecem porque dá um trabalho muito, muito bonito. Ok? E foi este o vídeo. Olha, espero que gostem, espero que desfrutem deste. E era escusado estar a criar add-ons. Podíamos ter uma opção para
pessoas como eu que só gostam de bush flights e praticamente eu só uso o Cessna, o 172. Podemos ter simplesmente ali com um clique, desligar completamente, ter essa opção. Mas pronto, olha, espero que aproveitem o add-on, ok? Tem aqui vários exemplos aqui de fotos. Este também foi no Santos Dumont, com e sem, e aqui também no Santos Dumont, aqui é nem Tires. Deixem um gosto, por favor, compartilhem o vídeo e comentem, ok? Deixem a vossa opinião aí nos comentários para ajudar o canal. Eu já devia ter voltado, aliás, houve aqui uns tempos atrás eu voltei à minha volta ao mundo, vou-vos mostrar aqui. E vou voltar, eu não vou desistir, mas por agora nem sei se vou fazer hoje, mas não, hoje já não devo fazer. Mas tenho aqui, aliás, tenho duas playlists, ok, que eu estou a começar, que eu estou a fazer uma volta ao mundo. Eu estou a fazer uma volta ao mundo, já tenho 14 vídeos e também estou a fazer uma volta aos Estados Unidos, ok? E vou ver se consigo ser mais assíduo, ver se consigo fazer aqui umas lives um pouquinho com mais assiduidade e não vou prometer nada, ok? E também continuar aqui a volta aos Estados Unidos. Entretanto, eu estou a voar com o Pilops, ok? Isto não é publicidade nem do Pilops, nem da Fazenda Rio Negro, são add-ons que eu gosto de usar. Eu estava a usar o Neofly e agora estou a usar o Pilops e eu tenho estado a fazer esta volta, tanto a volta aos Estados Unidos como a volta ao mundo com o Pilops. Enquanto não for dando, vou continuar, ok? Olha, sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aí, obrigado por terem ficado até agora e espero que usem o meu add-on, ok? Adeus, fiquem bem, fiquem com Deus, até à próxima.